Irmãos, paz seja convosco. Está preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje? Não é amanhã não, é hoje. Irmãos, se você não se entregar hoje, Ele vai te pegar de qualquer jeito. Ele vai te pegar hoje. Se prepara, porque Ele vai te pegar. Se você veio preparado para ficar 1 hora, 2 horas, irmão, Ele vai te pegar. Você não vai querer se apartar dEle. Ele tem algo mais para você. Ele tem uma vida bem melhor para você. Chega dessa vida humana, de correria, de luta. Entrega tudo para Jesus. Deixa Ele fazer a obra na sua vida. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele ser o teu Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Muitas vezes nós atrapalhamos o agir de Deus na nossa vida. Deus quer fazer e nós vamos e fazemos primeiro, do nosso jeito. Nós estamos atrasando o processo de Deus na nossa vida. Tem muita coisa para fazer através de nós. Quando estávamos sonhando e planejando essa conferência, Thiago me perguntou: o que nós põe lá, qual a frase nós colocamos. Depois de buscar de Deus, orar, Senhor, o que nós vamos colocar lá, só conferência, intimidade. E aí Deus falou comigo: filho, o que eu mais quero é que seja menos de você e mais de mim. Que você diminua para que eu possa crescer em você. Qual é a porção maior que está dentro de você? A sua ou a de Deus? Quantos por cento tem teu e quantos por cento tem de Deus dentro de você? Deus tem muito mais para nós. Abra a palavra de Deus em Jeremias capítulo 29. Aleluia. Pode abrir a boca, irmão, e adorar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar onde você pode abrir a boca e dizer glória a Deus, aleluia. Talvez lá no seu serviço, se você falar isso, o pessoal vai falar: é louco. Aqui não, aqui ele fala: nossa, é louco mesmo por mim. Jeremias 29, versículo 11. Versículo 11, 12 e 13. Glórias a ti, Jesus. Versículo 11 diz assim, Jeremias 29, 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, fale conosco em nome de Jesus. Assim como o Senhor inspirou homens para escrever essa palavra, inspira-me a mim nessa tarde, ó Deus, para colocar ela diante da sua igreja, dos seus filhos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Como o Senhor usou Jeremias para escrever, usa-me para falar nessa tarde dessa tua palavra, em nome de Jesus. Prepara corações, ó Pai,
e corações possam se abrir nessa tarde para ouvir a tua palavra, pois ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Eu tenho certeza que a tua palavra vai entrar lá no fundo deste coração, vai curar as feridas, vai tirar tudo aquilo, ó Deus, que impede essa pessoa de te servir, de se entregar totalmente a ti, porque ela é viva e eficaz, ela dá resultado. Essa palavra vai ter resultado hoje, Senhor, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu sei os planos que eu tenho para vós. Irmãos, existe alguém que conhece a sua vida bem melhor do que você. Existe alguém que te conhece no mais profundo. Sabe por quê? Foi Ele que te fez, Ele que te formou, Ele que te criou, foi Ele que te colocou neste lugar. Ele sabe tudo que tem para mim e para você. O Senhor tem planos para nós. O Senhor tem planos para as nossas vidas. Irmãos, a partir do momento em que Adão pecou, transgrediu, desobedeceu e comeu daquele fruto, o homem saiu do plano de Deus. O homem se contaminou com as coisas do mundo. O homem se contaminou com as coisas da carne, com as coisas deste mundo. E é por isso que eu te perguntei quantos por cento tem de você dentro de você e quantos por cento tem de Deus. A porcentagem maior é de Deus ou é de você mesmo? As escolhas são feitas por Deus ou por você? As atitudes são tomadas por Deus ou por você? Você tem pedido para Ele: Senhor, me orienta em todas as áreas da minha vida. Espírito Santo, me ensina como caminhar, como prosseguir, o que escolher, o que fazer. Do dia que Adão saiu daquele jardim, ele ficou sem rumo, sem direção. E assim está a humanidade no dia de hoje, sem direção, sem rumo. Não consegue descobrir qual o propósito de estar aqui na terra. Qual o propósito que Deus tem na sua vida? Para que Deus te escolheu? Por que Ele te escolheu? Qual o plano de Deus para você? Você já descobriu o que Deus tem para você? Quando nós não descobrimos o que Deus tem para nós, nós vamos andando sem rumo, sem direção, um dia após o outro. Irmãos, Deus tem planos para mim e para você. Ele diz a sua palavra: eu bem sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Aquilo que almejamos lá na frente, aquilo que desejamos lá na frente de conquistar, de adquirir, Ele quer nos entregar, mas Ele quer que nós andamos conforme a vontade dEle, seguindo o plano dEle, debaixo do projeto dEle. Irmãos, nós estamos muito contaminados com as coisas do mundo. Lembramos de Deus quando estamos dentro da igreja, lembramos de abrir a Bíblia quando estamos dentro da igreja, lembramos de colocar o joelho no chão quando o pastor diz: ajoelha aí no seu lugar. Lembramos de dar uma hora para Jesus quando nós viemos ao culto somente, porque nós estamos contaminados com as coisas do mundo, estamos correndo atrás das coisas, apavorados,
desesperados. As coisas do mundo têm nos sufocado. E Deus falando: filho, eu estou aqui. Eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você. Ele tem um plano para mim, para você, um projeto. Foi Ele que nos escolheu. A palavra dele diz: eu escolhi a vós. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que tocou em nós para que possamos estar na sua presença. Foi Ele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Porque Ele tem um plano, e esse plano continua vivo para as nossas vidas. Irmãos, desde o início o Senhor tem procurado pessoas que queiram praticar os planos dEle, os projetos dEle para essa terra. O Senhor não nos criou em vão. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para viver 50, 60, 70 anos. Casar, ter filhos, comprar carro, comprar casa. Você não está aqui só para isso. Isso é consequência da busca que você tem com Deus, da entrega. Essas coisas vão acontecer. A palavra dele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós estamos buscando somente as demais coisas. Nós estamos correndo dia após dia atrás das demais coisas, e Deus correndo atrás de nós. Quando que nós vamos entender que a partir do momento que nós começarmos a correr atrás de Deus, dos planos de Deus, dos projetos de Deus para as nossas vidas, as coisas vão correr atrás de nós? A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando nós buscamos ao Senhor, tememos a Ele e aceitamos o plano dEle para as nossas vidas e vivemos conforme a vontade dEle, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Não é você que vai correr atrás das coisas do mundo, atrás daquilo que você quer conquistar, daquilo que você almeja, não. As coisas vão correr atrás de você. Portas vão se abrir, oportunidades vão surgir. Você só vai tomar posse daquilo que Deus já vai estar fazendo na sua vida. É Deus que vai preparar tudo para você. Entre no plano de Deus, no projeto de Deus para a sua vida. O Senhor, desde a antiguidade, está buscando pessoas que entendam que Ele tem um plano, um projeto, um propósito. Quando Ele viu que todo mundo estava fora do projeto, Ele achou Noé e apresentou para ele o projeto, o plano. Não, Noé, eu vou acabar com tudo, mas eu achei você que acreditou no plano. Constrói uma arca, entra com a sua família, porque todos vão morrer. Irmãos, Noé acreditou no plano que Deus tinha para aquela época. Todos morreram, Noé ficou. Noé foi salvo, ele e a família dele, porque acreditou no plano que Deus tinha para aquele momento. Logo depois, Deus planeja criar uma nação, formar uma nação que o adorasse. E ele encontra um homem chamado Abrão e conta para ele também os planos, o projeto. Abrão, tem um projeto. Eu quero fazer um povo. Eu quero criar uma nação para me adorar. E aí, está disposto? Quer entrar nesse projeto comigo, Abrão? Quero, Senhor. Então faz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela,
e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai do lugar que você está, sai da onde você está preso, sai da onde está impedindo você de ir até onde eu tenho para você. Abraão pega tudo, pega toda a sua família, os seus bens, os seus servos, e sai rumo ao plano que Deus tinha para ele. Nota-se que Deus fez uma promessa para ele: eu farei de ti uma grande nação. Ele não tinha filhos. Como ter uma grande nação se o homem não tem filhos? Como formar uma grande nação se ele não tem filhos? Abraão acredita e chega em Canaã. E ele fala para Deus: Senhor, como que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação se eu não tenho filhos? Como? Deus faz uma aliança com ele, promete para ele novamente um filho. E Deus cumpre aquilo que prometeu, entrega para ele o filho da promessa. Irmãos, entenda uma coisa: quando nós andamos conforme a vontade de Deus, os planos de Deus, as promessas que Ele tem vai se cumprir na nossa vida. Existem muitas promessas feitas para você. Eu tenho certeza que você já entrou num lugar como esse, numa igreja, e um homem foi usado, uma mulher foi usada para trazer uma palavra, uma promessa para você. E você ouviu aquilo e ficou animado, contente, diz: é para mim, é para mim. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque há 22 anos atrás um homem chegou na minha casa, pregou a palavra para minha família, e eu era o único da família que não estava indo na igreja. E naquele dia eu resolvi ficar. Aquele homem disse: esse menino vai ser pastor. Eu falei: meu Deus, esse homem está louco, ele não sabe nem o que ele está falando. Irmãos, e Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Quando nós nos dispomos a andar conforme a vontade de Deus, os planos de Deus, quando nós entendemos os planos de Deus para as nossas vidas, junto vem as promessas de Deus, junto vem tudo aquilo que Ele prometeu, e nós começamos a desfrutar de grandes coisas vindo da parte de Deus e não dos homens. Irmãos, o Senhor tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem algo pré-definido para mim e para você. E você pode me perguntar: como assim pré-definido? Não está totalmente definido, porque depende de mim e de você, depende de nós aceitar o plano de Deus para nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos, Deus começa a cumprir o plano. Talvez você coloque limitações para realizar a vontade de Deus, para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Talvez você diz assim: ah, mas eu não tenho capacidade, ah, eu não consigo, não é para mim. A palavra de Deus em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, diz que um homem também disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, ai desse povo. E a palavra de Deus diz que naquela mesma hora um anjo pega uma brasa viva no altar de Deus e toca na onde ele falou que estava impuro. Pouco tempo depois ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu aceito o plano, eu aceito o projeto.
Todos nós temos limitações, todos nós temos imperfeições. O Senhor conhece os nossos erros, as nossas falhas, mas isso não nos impede de executar a vontade de Deus, os planos de Deus na nossa vida. Se precisar, Ele tira de novo lá a brasa viva e toca em você, toca em mim. Se precisar, Ele envia um anjo. Mas o que o Senhor mais quer é que nós nos relacionemos com Ele e entendemos qual plano que Ele tem para nós. Um dia Jesus chamou 12 homens e fez com que aqueles 12 homens abandonassem tudo para seguir Ele. E durante 3 anos Jesus foi apresentando o projeto que Deus tinha para eles, o plano que Deus tinha para eles. Foi muito difícil de entender, mas a partir do momento que Jesus partiu aos céus, Jesus disse: fiquem em Jerusalém, que vocês serão revestidos de poder para que o plano seja executado. Se você acha que não tem capacidade, deixa o Espírito Santo te encher. Para isso você terá que ter intimidade com Ele, terá que sentir essa necessidade de se relacionar com Ele. A intimidade vai te levar ao que Deus tem para você. O relacionamento com Deus vai te levar para o que Deus tem para você. A partir de quando você começar a se relacionar com Deus, você passa a entender qual é o plano dele para a sua vida. Você passa a entender qual é o projeto. O Espírito Santo vem e começa a mostrar para você o que Deus quer de você. Permita que Deus trabalhe na sua vida. Se esvazie das coisas do mundo, se esvazie da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. Ele já te completa. Ele pode te realizar. Ele pode te fazer a pessoa mais realizada do mundo. Quando nós andamos sem entender o plano de Deus para nossas vidas, nós sempre vamos dizer: está faltando alguma coisa. Nunca vamos nos sentir realizados. E por mais que nós conquistamos e adquirimos e compramos, e por mais que nós temos coisas, nós sempre vamos dizer: está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é os planos de Deus se cumprir nas nossas vidas, a vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas. Irmãos, Deus tem muito mais do que essa vidinha que nós estamos vivendo. Deus tem muito mais do que isso que você está vivendo. Ele quer te levar a lugares que você nunca foi. Ele quer fazer com que você experimente de coisas que você nunca experimentou, de sentimentos que você nunca sentiu. Olha o texto que foi lido aqui no início. Entra no seu quarto e fala com Deus, com teu Deus no secreto. Ele te ouvirá. Você tem um Deus que te ouve, que te escuta. Você tem um Deus que a todo momento está olhando para você e querendo encontrar em você esse desejo em
intenso por Ele, pelos planos dEle, pela vontade dEle. E a partir do momento que nós permitimos que o Espírito Santo invade a nossa vida, damos a Ele o controle da nossa vida, damos a Ele o nosso coração, nós passamos a entender que Deus tem algo para nós. Nós passamos a entender que Deus tem um plano muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Nós passamos a entender que o que Deus tem para nós vai fazer com que nós nos sentimos totalmente realizados aqui na terra. Deus te escolheu porque tem alguém lá fora precisando de você. Tem alguém na sua família precisando de você. Tem alguém na sua rua precisando de você. No plano de Deus para você nunca vai envolver só você, vai envolver pessoas. Deus não planeja somente para nós, individualmente. Todas as vezes que Deus planeja para alguém, envolve outras pessoas. Quando Ele chamou Noé, Ele diz: põe sua família junto com você. Quando Ele chamou Abraão, Ele falou: pega o que é seu, somente a sua casa, a sua família. E ainda entrou um intruso chamado Ló no meio do caminho. Deus mostrou que o plano não era para Ló, era para Abraão. Então eu te digo, não queira se encaixar no projeto de ninguém, nos planos de ninguém. Deus tem algo para você. Não se infiltra no plano de ninguém. Ele já tem uma história para você, algo determinado por Ele. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Quando você estava se formando, Ele já tinha planejado para você. E agora eu quero que você faça uma reflexão da sua vida hoje. Você tem vivido aquilo que Deus planejou para você? Você está caminhando conforme os planos de Deus para a sua vida? Tudo que você tem vivido faz parte do projeto de Deus? Não tem nada seu no meio disso? Você não está querendo dar uma ajudinha para Deus? Existem pessoas que querem dar uma ajudinha para Deus, irmãos. O próprio Abraão, Deus tinha um plano, tinha um projeto de fazer dele uma grande nação. No meio do caminho, Sara não podia ter filho, e ela disse para Abraão: Abraão, vamos dar uma ajudinha para Deus? Pega minha serva aí, deita com ela e o filho da promessa vai nascer. Irmãos, o filho da promessa não vem de homens, vem de Deus. O filho da promessa vem de Deus para a sua vida. Quando vier, você vai olhar e dizer: glória a Deus, olha o que Deus está fazendo em mim, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Irmãos, eu tenho vivido dias de relacionamento com Deus. Eu trabalho com um menino, na
verdade ele trabalha para mim, junto comigo. E eu falei isso essa semana aqui na igreja, falei perto dele. Há um ano atrás ele começou a trabalhar comigo, e ele dizia assim: pastor, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro novo, aí depois eu quero comprar outro terreno, fazer 2 casas para alugar. Pastor, se Deus quiser eu vou me dar bem na vida, eu vou ter muito dinheiro. Eu falei: vai sim, fica aqui comigo que você vai ver. Um ano depois, há 2 semanas atrás, ele falou assim: pastor, sabe o que eu mais quero na minha vida? Eu falei: pode falar, filho. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero sair na rua, as pessoas olhar para mim e dizer assim: esse cara tem Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem assim: essa pessoa é cheia do Espírito Santo, é cheia de Deus. Eu falei: cadê a casa, filho? Cadê os carros, as casas de aluguel? Ele falou: tudo isso vai vir, se for da vontade de Deus, mas se não for, eu quero é Deus. Um ano intoxicando ele com a palavra de Deus, louvor no serviço, ação, a mesma semana inteira. Chego lá de manhã, ele fala assim: põe aquela pregação lá de novo. Irmãos, nós estamos quase para ter uma overdose lá no serviço. Esses dias nós trabalhando, que lindo, meu Deus, nós trabalhando e escutando a palavra de Deus, a pregação, irmãos, quando nós vimos, nós estávamos pulando lá na casa, e ele falando glória a Deus. De repente chegou a mulher: o que está acontecendo? Eu falei: nós estamos envolvidos aqui com o Espírito Santo, nós estamos cheios de Deus. Levar para aquilo que você quer lá na frente, aquilo que você quer que se cumpra na sua vida, na sua casa, na sua família. Não é trabalhando todo dia, não é se matando todo dia, não é arquitetando estratégia para ganhar dinheiro. O que vai te levar para tudo aquilo que Deus tem para você é o seu relacionamento com Deus, é a intimidade que você tem com Ele. Quando você pedir, Ele vai fazer. Quando você falar, Ele vai fazer. A palavra dele diz que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Talvez você não vai nem falar, você vai pensar. E quando você vê o que está acontecendo na sua vida, porque você tem intimidade com Deus. A intimidade te leva a lugares que você nunca vai chegar sozinho. Busque ter intimidade com Deus. Jesus diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e meu Pai vai conceder a vocês. Olha, quando as minhas palavras estiverem em você, Jesus está dizendo, quando você entender o plano, o projeto que eu tenho para você, viver debaixo desse plano, você vai ter liberdade para pedir todas as coisas, e meu Pai vai fazer. Aí você pode dizer assim: mas pastor, como assim? E se eu pedir algo que não está no plano de Deus, na vontade de Deus? Irmão, você não vai pedir, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus dentro de você, e você vai pedir aquilo que faz parte do plano de Deus. Mas sem Ele, sem o Espírito Santo, sem estar debaixo da vontade de Deus, nós pedimos cada coisa para Deus.
Sabe o que às vezes eu fico pensando? Meu Deus, como que a gente é. Uma vez eu falei aqui na igreja, a pessoa às vezes precisa de um tratamento médico, pagar um exame, às vezes precisa fazer uma consulta num consultório dentário, está com os dentes ruins, às vezes a visão está ruim, precisa fazer um óculos. E em vez de pedir para Deus e falar, Senhor, dá isso, as pessoas ficam pedindo celular, carro, moto, e continua com esses problemas. Sabe por quê? Falta de direção, falta de sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar para que Ele envie outro Consolador. E quando Ele vier, Ele vos fará lembrar todas as coisas. Lembrar o que, irmão? Lembrar qual é o projeto de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo vai nos ensinar a andar conforme a sua vontade. Salmos capítulo de número 25, abre lá. Salmos, capítulo de número 25. Você abriu aí? Abriu aí, irmãos? Meu Deus do céu. Abre a boca, irmão. Salmos 25, capítulo 25, versículo 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. O que o Senhor vai fazer? Com quem teme a Ele, com quem reconhece a grandeza dEle, com quem anda no caminho dEle, com quem entende o plano que Ele tem. O que Ele vai fazer? Ele vai instruir essa pessoa a andar no caminho que deve seguir. E olha o que vem depois: viverá em... O que está escrito aí, irmão? Pode falar aqui dentro. Viverá em prosperidade. O que Ele vai dar para você? Prosperidade. Resumindo, vai te dar tudo que você precisa para viver bem. Amém? E os seus descendentes herdará a terra. Seus filhos serão uma bênção, não vão se desviar do caminho. Sua família será uma bênção, porque você entendeu o plano de Deus para a sua vida, e você vai trazer todo mundo junto de você. Continuando, ele diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos para contar para você, e esses segredos só são contados para quem tem intimidade com Ele. Você quer descobrir o que Deus tem para você? 2 falou amém, glória a Deus. Você quer descobrir o que Deus tem para você? Quer andar conforme a vontade de Deus? Começa a se relacionar com Ele todos os dias. A hora que você acordar de manhã, não vai ver o celular não. Não vai não. A hora que você acordar de manhã, não vai ver as mensagens que chegou não.
Espírito Santo. Eu tenho acordado todo dia, eu tenho dito: bom dia, Espírito Santo, meu melhor amigo. Esteja comigo nesse dia. Eu tenho falado isso para ele todos os dias. Eu acho que a hora que eu coloco o joelho no chão, ele já sabe o que eu vou falar. Uma porque eu tenho falado todos os dias, outra porque ele é onisciente, sabe todas as coisas. Eu falo para ele: Espírito Santo, eu vou sair aí fora agora. Vai ter homens que vão me perseguir. Vai ter pessoas querendo me tirar do plano do Senhor, os planos que o Senhor tem para mim. Vai ter pessoas querendo me desanimar. Vai ter pessoas querendo me tirar o foco. Mas Espírito Santo, esteja comigo o dia todo. Vem comigo. Faz morada no meu coração, irmão. E Ele tem estado todos os dias. Acabou as lutas, pastor? Não. Eu estou vencendo todas elas. Eu estou passando por cima de tudo. Porque Ele está comigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Está esperando eu começar a orar, irmão? Feche os seus olhos e fala com Ele. Ele está aqui. Fala para Ele: Senhor, qual é o plano do Senhor para a minha vida? Espírito Santo, mostra para mim. Diz para Ele: começa por hoje. Fala para Ele: Espírito Santo, começa por essa conferência a mostrar para mim o que o Senhor tem. Entrega o seu coração a Ele. Confia nele e tudo Ele fará por você.